belíssima noite, amados deuses, deusas maravilhosas do meu coração. Segunda live, preparação para a bênção do ventre, que vai acontecer nesse domingo, dia 1º, às 19h19. Essa é uma sequência de live que eu tô fazendo de preparação, trazendo essa consciência para que cada mulher possa acessar essa força criadora dentro de si. E hoje, boa noite, deusas maravilhosas, vão comentando de onde vocês são. Vou fixar aqui. Vamos ouvir essa música, ó. Sente essa vibe. Bora que bora, Gil. Osasco SP, seja bem-vinda. Brilha, menina. Essa música é linda, linda. Me conectei muito com ela. Brilha, menina. Vai começar a live Alto Astral agora de noite. E eu tô muito feliz. Hoje o tema da live veio como uma flecha. Eu tava aqui ouvindo algumas músicas. Uma música muito linda que me toca muito, que é Ser Luz, do Eduardo Della Luna. E me conectei profundamente. E aí veio o chamado forte para essa live, que é o casamento sagrado dentro de você. E o nome da música é Brilha Menina. Só colocar no YouTube Brilha Menina, que você já vai achar. E esse tema tão importante, porque a bênção do ventre vai acontecer com Yeshua e Maria Madalena, essas duas forças que nos conectam profundamente com o nosso feminino e com o nosso masculino. Yeshua, dentro de nós, ajuda a mulher a acessar o nosso masculino interno. Maria Madalena, dentro dos homens, ajuda a acessar o feminino desperto, consciente, equilibrado. Porque hoje o que a gente vê na humanidade é uma distorção de polaridades, né? É 8 ou 80. Às vezes ali, ó, voltou esse Instagram aí. Então hoje a gente vê na humanidade é 8 ou 80, né? Às vezes a mulher ali, 80% energia masculina, 20% feminina. Às vezes o contrário, muita energia feminina aflorada, pouca energia masculina. Nos homens também, né? Às vezes é muito aquela energia masculina muito forte, mas pouca energia feminina. Então, o motivo desse retorno, desse casamento sagrado, né, que eu falo, de Yeshua e Maria Madalena dentro de nós, é para que a gente possa acessar conscientemente esse equilíbrio dentro de nós. Porque só com esse equilíbrio que a gente vai conseguir manifestar o que a gente quer na nossa vida. De fato, o que o nosso eu sou veio fazer aqui. E esse feminino, que eu até comentei, né? Maria Madalena ajuda a gente a acessar o nosso feminino. Mas ela ajuda a gente a principalmente integrar o nosso masculino. Porque eu falo, na minha jornada, assim, eu fiquei muito naquele feminino, tinha muitas ideias, muitas. E nós mulheres, a gente já tende a ter essa conexão maior, essa sensibilidade com o nosso feminino. Então, pra nós, vamos dizer assim, um pouco mais tranquilo acessar o feminino. Para os homens, é mais tranquilo acessar a energia masculina, né, biologicamente falando. E quando a gente conecta com esse feminino sagrado, que é a intuição, a sensibilidade, a emoção, esse fluxo equilibrado, né? Equilibrado, a gente começa a se conectar com o nosso masculino interno. E o que é esse masculino interno? É direção, é limite, é foco, é estrutura mesmo, essa ordem do pai, decisão, é autoridade. Então, uma mulher, ela só floresce quando o masculino tá integrado dentro dela.
Eu até brinco aqui, eu falo na egrégora, é a serpente que vira águia. Quem é a serpente? Maria Madalena, esse feminino dentro de nós. Quem é a águia? Yeshua. E essa serpente que vira águia, e essa serpente que vira águia se encontram aonde? No nosso coração. O coração é essa ponte, céu e terra. Então, primeira fase da mulher é despertar sua serpente. Essa é a energia feminina. A serpente é o feminino profundo que sente, que rasteja, vai nas profundezas para resgatar as partes adormecidas, para iluminar mesmo toda a escuridão, para você poder acessar a tua força criadora, poder criar com consciência. Porque hoje a maioria das mulheres não estão criando com consciência, estão criando com inconsciência. Às vezes é ali, ó, deixa a vida me levar, a vida leva. Não é assim, né, meu amor? Mas muitas estão assim. Por quê? Porque é uma inconsciência. Não sabe que o ventre é o maior centro de poder. Não sabe que no ventre ficam guardadas muitas memórias de dores ancestrais. E que se a gente não liberar, se a gente não curar, se a gente não voltar pro ventre, as mulheres vão continuar ali inconscientemente agindo, levando essas memórias adiante, sem nem perceber. Então, a importância da mulher curar o ventre é liberar o que não é dela para poder acessar o que de fato é dela, sem pesos ancestrais. Então, aqui é essa serpente que ela vai fazendo esse trabalho inferior. É lá embaixo, é terra. Esse é o feminino, a terra é o feminino. Então a gente vai subindo essa serpente. Essa serpente ela vai subindo, ela vai se encontrando aqui no nosso coração. E aqui eu falo que o coração é a ponte. É a ponte que nos conecta céu e terra. Porque a gente tem 7 chakras, que são os centros de energia. E aqui o coração fica no meio dos chakras inferiores e superiores. Então, quando a gente vai despertando o coração, a gente vai despertando esse feminino e masculino dentro de nós. Aí sim, a gente tem a permissão de acessar a visão da águia. Porque a águia, ela vê o todo, ela vê além. Ela vê o que o outro não está conseguindo ver. Então, ativar esse masculino estratégico dentro de nós. Para isso acontecer, é um trabalho. Por isso que eu levanto essa bandeira mesmo do ventre sagrado. Cada vez eu tô me conectando mais. Oi, maravilhosa Adele! Seja bem-vinda, Ana, Grace, Ana, Cleci, deusas maravilhosas aqui, essa live, preparação para a bênção do ventre, que vai acontecer esse domingo, 19/19, e para trazer toda essa consciência de por que curar o ventre, porque tudo começa no ventre, tudo se inicia do ventre e tudo se cria. Então, realmente, quando uma mulher ela vai conectando com essa força sagrada do feminino, porque eu até brinco, eu falo que esse ano é o ano da deusa, porque muitas mulheres vão sentir e já estão sentindo o chamado da deusa. Me fala aqui, comenta aqui se vocês estão sentindo esse chamado da deusa, esse chamado do feminino profundo. Porque eu falo, esse feminino sagrado foi excluído da história, né? Esse feminino, né, que sente, que intui, né? Nós, mulheres, somos o próprio oráculo. Somos oráculo aqui na Terra, da grande mãe. Quando a gente começa a curar o nosso ventre, a gente conecta com essa força do feminino, do que é ser mulher. Porque a frase, assim, no momento é: não se nasce mulher, torna-se mulher. Olha, número 13 é o número da deusa, ó. Sejam bem-vindas. E quando a gente conecta com esse feminino que começa no ventre, essa força instintiva, essa sensibilidade, a gente vai se conectando com a nossa deusa interior. A gente vai se tornando o próprio oráculo da deusa aqui na Terra. Sim, você é deusa, eu sou deusa e somos deusas. Quando uma mulher, ela percebe que ela é a única responsável pela vida dela, por fazer acontecer, que ninguém mais vai fazer por ela. Ontem eu falei na live que existem as feridas de alma
profundamente. Em cada ser humano existem as feridas de alma, que são as feridas de rejeição, abandono, traição, humilhação, rejeição. Tudo isso habita na psique feminina. E tudo que não foi processado na mente fica alojado no ventre, fica guardado. É como um baú ali. O teu ventre tá ali. Enquanto você não começa aos poucos, porque eu falo que é um processo 1% todo dia. 1% todo dia. Esse mergulho, eu falo, então mergulhar. E claro que temos as medicinas de apoio para isso, né? Como eu falei ontem na live, os ovos de cristais, o cacau sagrado também, pra gente estar liberando o que não é nosso. Então, primeira parte é a gente poder liberar o que não é nosso, liberar esses pesos. Às vezes tá carregando ali peso de mãe, de vó, de bisavó. Precisa liberar o que não é teu. As dores, pra acessar as bênçãos ancestrais, porque temos muitas bênçãos. Tudo que nossas ancestrais não puderam ser, fazer, dançar e poder se expressar artisticamente, poder trabalhar, ser livre, principalmente ser livre, hoje a gente pode. Então eu falo assim, a gente tá na melhor época pra poder ser quem a gente é em essência, quem a gente veio ser. E quando você é você, meu amor, você ativa algo, olha, algo precioso, que é o teu borogodó único, o borogodó da deusa Hara. O borogodó não se explica, o borogodó se sente. E para isso acontecer, a mulher precisa mergulhar lá. A bênção do ventre vai ser, ó, um início, uma iniciação. A gente vai ativar o primeiro portal do ventre, a gente vai trabalhar os outros portais dentro da mentoria Deusas Raras no digital, que é essa mentoria profunda, que é onde, ó, eu entrego ali, ó, a minha caixinha de Pandora para todas as mulheres que querem aí estar no digital, né, estarem fazendo sua transição de carreira e viverem seu propósito de alma aqui na Terra com liberdade, prosperidade, né, sendo quem são autenticamente. Porque não basta só você ficar ali só estudando e não passar isso adiante. Imagina quanto conhecimento você tem, mulher. Vamos passar isso adiante. A deusa tá chamando suas filhas para que possam se conectar verdadeiramente com esse feminino sagrado, com esse masculino, com esse casamento sagrado, essa união sagrada. É muito lindo isso, realmente. É bonito falar, né? Mas para acessar, a gente mergulha lá. E é um processo que não é tão confortável, mas é libertador. Olha a Délia ali, borogodó divino. Tem que ter borogodó, meu amor. É o molho da deusa. Sabe quando aquela mulher entra no ambiente, ela não precisa falar nada. A energia dela chega antes dela. Por quê? Porque é uma mulher que ela cuida da energia, cuida da sua energia sexual, principalmente, tá? Cada vez mais a egrégora aqui tá pedindo, né, pra eu trazer mais essa clareza, essa consciência da nossa energia sexual, que é a força mais poderosa que temos. É preciso a gente estudar sobre, é preciso a gente buscar sobre autoconhecimento, minha deusa. Se autoconhecer, o que que eu gosto, o que que eu vim fazer aqui, o que eu sou além do outro. Eu falo porque eu tive que passar muitas fases da minha vida desconectada de mim, do meu centro, do meu corpo, pra ver. Falei, eu não sou aquela mulher. Eu fui ali. Porque hoje, né? Ontem eu falei na live, a gente não aprende a ser mulher, né? A gente aprende com os dogmas, com o que é apresentado, com os exemplos que a gente tem em casa. A gente não aprende a ser a nossa essência aqui na Terra. A gente veio aprender isso. Olha, Deli, guardei meu borogodó por muitos anos. Tô no chamado de reativar e de... Exatamente agora. Exatamente, Deli. A deusa une as pessoas no momento certo. Se você tá aqui nessa live pra começar, pode ter certeza que tu tem um chamado aí, tá? Quem chega aqui na egrégora é porque tem algo grandioso aí pra deixar no mundo. Porque o que eu gosto de fazer aqui é ativar ventres para a vida. Meu propósito aqui é transbordar na tua vida para que você possa aí, ó, transbordar na vida de mais e mais e mais pessoas.
É assim que o mundo vai se transformar. Eu tenho esperança nessa nova terra. E essa nova terra começa quando mulheres voltam para si. Voltam para o seu feminino sagrado. Voltam para o seu ventre. E quando a gente volta pro ventre, né? Maria Madalena aqui, ó. Essa mestra da nova era. A crista feminina. Ela nos ajuda nesse mergulho. Ela é a própria torre. Ela é a própria torre. Por que a torre? Porque ela vem desconstruir tudo aquilo que você achava que você era. Máscaras, papéis. Ela vai, ó, desmascarando. Tira a máscara. Quem você é de verdade. Além do véu. E assumir a tua autenticidade e vir brilhar, né? No começo da live eu falei, brilha menina, brilha. Brilha. Deixa a sua luz brilhar. O mundo tá cheio de cópias. Mulheres reais, profundas, são raras. Sejamos deusas raras aqui na Terra. Sejamos a gente. E principalmente essa jornada, eu falo que não é uma descida confortável, mas ela pode ser com amor. É aqui, eu levanto a bandeira do amor. Não precisa ser mais na dor, as ancestrais já sofreram muito lá atrás, a gente não veio mais carregar essa dor. Hoje a gente pode sim prosperar no amor, ser quem a gente veio ser com amor. Esse é o maior ato de amor que eu acredito que a gente pode estar sendo a gente sem máscara, sabe? E eu falo, quando você é você, você não vai agradar tantas pessoas, sabe? Algumas pessoas vão se afastar, mas eu falo assim que é separação do joio e do trigo, meu amor. Estamos nessa fase da separação. Então se abra, peça assim, né, todo dia nas tuas orações, Deus, me mostra a verdade. O que não for meu, tira. Libera. Então, o que a gente vai fazer na bênção do ventre é ativar o primeiro portal com a rosa branca, que é justamente para você voltar para dentro de si. Conectar com o mais profundo ser, com a mais profunda autenticidade. Tem até uma frase que eu gosto muito da nova Arcópole. Não é da nova, é outra, esqueci o lugar, mas que é: a inocência é a maturidade do espírito. A inocência infantil. Quando a gente volta para essa inocência infantil, a gente começa a se conectar com o nosso verdadeiro eu. Aí eu lembro, quando eu era criança, eu tinha um quadro de Jesus, que eu ficava conversando com Jesus. Eu achava que Jesus estava ali. Na minha inocência, entendeu? A inocência. Eu conversava com ele contava ali os problemas. Eu, criança ali, 10 anos de idade. Eu lembro que eu pedia pra Jesus, Jesus, por favor, eu quero passar de ano, não quero ficar de recuperação, eu vou conseguir, eu sei, eu confio, já deu certo. E eu sempre passava ali na média. Sempre dava certo. E sempre me sentia diferente mesmo ali da minha família. Sabia que tinha alguma coisa. Eu até lembro que um dia eu perguntei isso pro meu pai. Pai, a vida é essa? É acordar, ir trabalhar, volta pra casa, começa tudo de novo, ali final de semana vai no mercado, ali vai no shopping, pronto, volta. E na consciência do meu pai, essa é a vida, é a vida. E aí, ó, falando desse primeiro portal, linkando o cabeção no ventre, muitas de nós mulheres acabam por não quererem crescer, ser adultas. Às vezes ficam só ali na criança, birrenta, adolescente. Eu falei, nós mulheres, a gente precisa assumir as rédeas. A gente precisa assumir o comando da nossa vida e ser adulta. Adultas tomam decisões de adultas. E pra gente ser adultas, a gente precisa integrar o nosso masculino, porque só assim a gente vai adiante. Andiamo adelante. Tem uma música linda que eu amo. Olha ali, ó. Nasci protestante, fui pastora e através da minha gravidez vivi uma desconstrução profunda. Hoje respeito e recebo todas as religiões. Vivo um testemunho lindo. Hoje sou mulher de verdade. Ai, que lindo! Salve, salve sua força, Fran. E é sobre isso. A gente se abrir para as infinitas possibilidades. Não se fechar ali, às vezes, num dogma. Tem que ser isso. Não, eu não posso fazer isso. É errado.
Então, o que eu prezo aqui é que cada mulher encontre a verdade dentro de si, não a verdade do outro, que o outro quer que você seja. Pra tu, às vezes é um personagem ali, às vezes, sabe, o teu espírito tá gritando ali, querendo que, falei, meu Deus, e eu falo, me vem muito assim, o vazio. Por muitas vezes na minha vida eu senti esse vazio existencial. Meu Deus, que vazio é esse? É o vazio espiritual, o vazio de Deus. No caso, o meu vazio era o vazio do masculino, que eu projetava às vezes nos homens. O que é? O papai. É o papai, meu amor. Então, a mulher, quando ela, claro, honrar o nosso pai aqui físico, mas principalmente lembrar que somos filhas de um pai celestial, que estamos sendo amparadas. Por isso que pra mulher toca tão profundamente Jesus. Eu falo aqui, meu Deus, é uma força linda quando a gente conecta realmente com a força do pai dentro de nós. A força da mãe, a força do pai. Eu falo que ser mãe e pai da gente, como é que você tá cuidando aí da filha da tua mãe, da filha do teu pai? Tá cuidando bem dessa mulher? Hoje, maravilhosa, Fran também. Compartilhem essa live com deusas que precisam estar aqui. E o que eu prezo aqui também é esse equilíbrio. Eu sou libriana. E por muito tempo eu fui 880, né? Eu fui pros extremos. Comecei a minha jornada com as medicinas da floresta 5 anos atrás. E aí comecei a falar gratiluz, gratiluz, amor, amor, só amor. É só isso, é real. E eu acabava por botar um véu muito grande ali nos meus olhos, porque a gente sabe que é luz e sombra. Claro, a gente escolhe no que a gente quer focar, mas só que dentro de nós tem sombras também. Ontem na live eu falei o que são as sombras. As sombras são... é tudo aquilo que a gente não teve direito de existir, que foi errado, você não pode sentir isso, que foi reprimido. Então, aquilo não deixa de existir. Aquilo continua ali, ó. Aquela sombra. E o que precisa fazer? Iluminar. Então, quando a gente integra luz e sombra, feminino e masculino, espírito e matéria, sagrado e profano, a gente se torna uma mulher inteira. Não uma mulher pela metade, meu amor. Eu não quero pela metade, não. Você vai ser uma mulher inteira. Uma mulher empoderada da sua força. Uma mulher com virtudes, com valores. É isso que eu desejo para todas nós. E algo muito precioso que a gente tem aqui, que a gente pode ter, é a liberdade de escolha. Eu tô até assistindo uma série, eu adoro essa série de época, Bridgerton. E aí eu gosto de observar todo o contexto do enredo. E antes as mulheres não tinham poder de escolha, às vezes, tinham que se casar à força. Às vezes nem amava a pessoa. E hoje a gente pode escolher com quem a gente quer ficar, a gente pode escolher onde a gente pode morar. A gente tem esse poder de escolha. Então, uma das coisas assim, mais preciosas de nós, que nós podemos hoje ter, é a liberdade de escolher o que a gente quer pra nossa vida. Comentem aqui se tá fazendo sentido pra vocês, tudo isso que eu tô trazendo. Eu só tô sendo um canal de transmissão aqui. E quando a gente se conhece de verdade, o que eu gosto? O que eu não gosto? A gente começa a voltar pra dentro, né? A gente começa a conhecer a verdade do nosso ser. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é voltar pra dentro. A verdade não tá fora, não tá, é dentro. É você se lapidar, independente... essa frase aqui, você pode anotar, anota no teu caderninho, aí pode até botar aqui no chat, porque ela é forte, me atravessou assim, foi uma flecha. Entre a ordem e o caos, eu sou o meu próprio Deus. Que sejamos deuses e deusas aqui na Terra. E cocriando com consciência, porque esse casamento sagrado dentro de nós é justamente essa inteireza, é a mulher inteira. Maria Madalena e Jesus se conectam. Maria Madalena é a força do ventre, Jesus é a força do coração. Então aqui, é onde a alquimia acontece, é no coração.
Que eu falo que o coração é a câmera secreta, onde nossos dons e talentos mais profundos estão. É a nossa pedra filosofal. E o ventre cria, o ventre dá, é as ideias. Né? O que você quer parir pro mundo? Porque a gente não pare, o ventre não pare só filhos físicos. O ventre pare sonhos, projetos, objetivos. Mas para isso acontecer, primeiro precisa liberar. Tá? É cargas de relacionamentos passados que ficam ali sexualmente falando, também ficam ali aquelas memórias, às vezes cordões invisíveis que tu não consegue ver, às vezes fica pensando na pessoa. Por que tu fica pensando? Porque não fez ali o corte energético, ainda tá preso assim nesse sentido energético falando. Então é preciso, minhas irmãs, a gente olhar para todos os campos da nossa vida. Sim, o campo humano é muito importante, mas o campo, às vezes o teu problema, às vezes não é nem humano, às vezes é espiritual. Às vezes o negócio é mais fundo. Olha, Gi, nesse caminho de voltar pra mim, eu perdi muitas estruturas. Às vezes me perco na névoa de emoções, mas o universo sempre me direciona para mim novamente. E é sobre isso. É sobre voltar para si, é sobre respirar fundo. Calma, o que eu posso fazer agora? E o que você pode fazer agora é elevar a tua vibração. Eleva a tua vibração, bota uma música, vai pra academia, vai dançar, vai liberar. Porque às vezes a mente frenética, ela não consegue manifestar nada. Às vezes tu tá ali, ó, pensando um monte de coisa, cocriando o que tu não quer cocriar pra tua vida. Por quê? Porque tá com muita energia acumulada. E Maria Madalena é uma força. Eu falei até ontem na live. Quem não assistiu, assiste a live, comenta, tá? Porque é tudo, ó, uma preparação mesmo. Pra quando chegar na bênção do ventre, você, ó, conseguir, ó, se entregar. Quem não se inscreveu, se inscreve, tá? Toca no link da bio, porque realmente vai ser algo muito grandioso que estamos ancorando aqui. É o céu na terra. E ontem na live eu trouxe muito essa questão de Maria Madalena conectar, principalmente nós mulheres, ao sentir. É uma força que não é pra ficar só na mente, só nos livros. A gente precisa ir além. Precisa se aprofundar no nosso próprio ser. Realmente a gente poder se abrir pro sentir. Esse sentir mais profundo, que é o feminino profundo. A gente gosta de profundidade. Maria Madalena ajuda a gente a descer na nossa profundidade, né? Como Inanna, tem a história de Inanna que ela desce no submundo. Ela tem que se despedir de tudo. Tudo que ela achava que era ela. Então ela lidou ali, ela viu a luz e sombra, ela teve que morrer para partes que não eram elas, para poder, ó, voltar renascida, rainha do céu e do submundo. Então é muito forte, minhas irmãs, esse chamado da deusa tá ecoando. Se você tá sentindo esse chamado, acolhe, não ignora, tá? É que eu falo, uma hora ou outra a mulher vai ter que voltar pro ventre. Uma hora ela vai ter que se olhar verdadeiramente. O ventre, ele dá esse deslumbre de realmente, o que eu tô carregando que não é meu? O que tá aqui? Às vezes a tua mente, ela não vai cumprir, porque a mente, o ego, às vezes quer entender tudo. Ai, o que tá acontecendo? Não é pra entender, é pra você sentir no corpo. Quantas vezes nosso corpo foi reprimido de sentir mesmo, da gente poder ser essa espontaneidade da criança interior. A gente vai ativar tudo isso, ó, no domingo. Essa inocência original. Porque a inocência é a maturidade do espírito. Sabe? Isso aí, ó, a gente vai refinando. É escadinhas de evolução aqui na Terra. E Maria Madalena e Yeshua trazem esse centramento, para que você consiga realizar o que você veio fazer aqui na Terra. Com amor, com glória, com paz, com leveza. Olha, Deli, princesa linda, que coisa boa te ouvir sentir. Jesus te conduz, Maria te guia. Ai, todos nós, maravilhosa, lindo, lindo. E eu amo ver isso, mulheres impulsionando outras mulheres cada vez mais. Essa é a verdadeira força. Eu postei um post hoje falando sobre isso, né? Que minhas ancestrais vendo eu apoiando outras mulheres. Porque quando eu brilho aqui, eu tô aí acendendo a luz de vocês, porque vocês podem brilhar também.
E o que fez eu voltar pra mim foi realmente eu ter me rendido, é isso. Eu vou aqui, ó, começar aos poucos esse mergulho no meu sagrado feminino, porque a gente precisa reconhecer os padrões, às vezes que tá ali inconsciente, trazer luz pra sombra, integrar luz e sombra, integrar tuas facetas. Eu falo que são infinitas facetas da Deus aqui na Terra, porque todo dia você tem a oportunidade de ser uma. Você tem a oportunidade de se conhecer, de conhecer coisas novas. E realmente, eu falo, esse ritual é algo diferente, algo que eu faço com muito amor, com muita devoção, que não é só eu, né? É uma egrégora toda que acompanha aqui esse trabalho. Realmente é algo que eu já faço 2 anos. Quem tá aqui quem é das antigas sabe que é 2 anos. Acompanhou um pouquinho do meu processo de evolução também. Cortei o cabelo. Meu Deus do céu. Transformei mesmo. Fui do extremo. Falei, vou soltar o que não é eu. Vou soltar o que não sou eu, porque eu quero viver a minha verdade. E pra isso acontecer, minhas irmãs, eu falo, pessoas vão sair. A gente vai precisar sair de lugares. Pra você poder se conectar realmente com a mulher que você veio ser aqui na Terra. Não o que o outro quer que você seja, mas poder ser real, poder ser sem máscaras, autenticamente você, unicamente você. Pensa só comigo. Deus te deu um corpo, um veículo, esse veículo de luz aqui na Terra. Todos nós somos diferentes. A gente não veio pra ser cópias de ninguém. A gente veio pra despertar o nosso borogodó único, nossa autenticidade e reinar aqui na Terra. Somos deuses, vamos vir assumir nosso trono. Eu falo que esse trono é na vida e no digital. Pra gente assumir esse trono, a gente precisa ter coragem. Coragem, coragem. Se tiver com medo, vai com medo mesmo. Mas tem que ter coragem. Tem que fazer acontecer. Eu falo que hoje eu sou essa mulher que eu tenho coragem. Por quê? Porque eu equilibrei, acessei o meu masculino interior, que é a força de Jesus. É o masculino interior, masculino reto, é direção. Então, Jesus é esse equilíbrio do nosso feminino e Jesus é o equilíbrio do nosso masculino dentro de nós. Maria Madalena equilibra o nosso feminino, né? Nos homens, Maria Madalena, ela vem para equilibrar, ajudar nesse equilíbrio do feminino dos homens também. Então, eu falo, né? Essa força tá disponível para todas nós. Mas só quem tá aberto, verdadeiramente. Não adianta falar que tá aberto. Não, mas chega lá, coração fechado, sabe? A pessoa, não. Precisa se render à sabedoria maior. Precisa estudar. Tem que estudar, meu amor. E principalmente, mais do que estudar, tem que aplicar aqui na vida. Tem que ser a sabedoria vivificada, corporificada aqui na Terra. Por isso que a gente tá aqui, espíritos na Terra, para vivenciar aqui a experiência humana. Olha, Deli, estarei domingo com a graça de Deus. Agora eu vou precisar sair, mas foi um grande presente. Ô, Deli, maravilhosa. Eu vou deixar essa live salva. Compartilha seus maiores insights. E todos que estão aqui, eu vou estar deixando essa live salva. E eu quero que vocês comentem, compartilhem, tá? Porque a força da deusa tá na egrégora. Aqui, né, cada vez que a gente vai comentando, impulsionando, compartilhando, é toda uma energia que você tá doando aqui pra egrégora. Nós somos deusas. E que você vai recebendo também, né? Que é uma troca, né? Eu dou, vocês recebem aí, né? Vocês doam e eu recebo aqui, né? E a gente vai, ó, se fortalecendo nessa energia crística de muito amor, de muita luz, de muita paz. E estamos juntas, deusa. Lembra que a força da deusa tá na egrégora. Você é deusa, eu sou deusa e nós somos deusas. Um beijo grande no coração e, ó, espero vocês no domingo, hein? 19h19. Um beijo no coração.